conseguiu acompanhar, pode ver lá no YouTube, eu vou lançar tudo no meu canal no YouTube, e depois eu compartilho o link com vocês. Então, vamos começar. Eu e a professora Jordana sentamos essa semana em virtude da extensão do prazo de isolamento social, que a gente estava aguardando mais notícias. Hoje até vocês puderam acompanhar que o governador Eduardo Leite se pronunciou, vai sair um decreto até a metade da semana que vem, prorrogando mais um pouco esse período de isolamento social. Diante disso, eu e a prof. Jordana pensamos em fazer algumas metodologias diferentes, algumas aulas por vídeo, para inovar e também para, mais do que isso, para a gente pensar um pouco sobre o que a gente está vivendo. E o primeiro tema surgiu assim, porque nós, enquanto professores, e vocês, enquanto alunos, a gente anda por terrenos um pouco movediços diante dessa situação. Então, a gente resolveu falar um pouco sobre isso na noite de hoje. Eu vou falar em torno de uns 20 minutinhos, a prof. Jordana mais uma meia hora, e vocês podem ir mandando questionamentos aí pelo chat. A gente pede para vocês deixarem o microfone desligado, por causa da interferência. E a prof. Consuelo vai anotando aí as questões e depois ela repassa e faz um comentário, alguma coisa. Então, eu vou começar aqui falando um pouco sobre esses dois tópicos. Eu quero trabalhar num sentido responder ou provocar mais perguntas a respeito desses dois temas centrais. Quando eu peguei a temática, alunos e professores em tempos de pandemia, vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim, está Ok. aparecendo, bem bom. Alunos e professores em tempos de pandemia. Eu pensei, o que eu tenho que explicar para falar um pouco sobre isso? Então, eu pensei em colocar duas questões, porque são as questões que mexem as problematizações e a conferência como um todo. A primeira questão que eu gostaria de levantar é qual é o papel da educação do professor e do aluno de maneira geral, não em tempos de pandemia. E um segundo ponto seria qual é o papel da educação do professor e do aluno num momento como a gente está vivendo, numa pandemia. Então, eu vou discutir um pouquinho agora o primeiro tópico. Qual é o papel da educação do professor e do aluno de uma maneira geral? Aí eu vou remeter aqui e dividir as três palavras para nós definir alguns conceitos. A educação é o recebimento das novas gerações. Para que serve a educação? Ela tem uma função de circular o conhecimento produzido, que foi produzido, está sendo produzido pela humanidade, repassar para essas gerações mais novas e educar nelas habilidades e competências para o convívio social. Isso inclui o trabalho, mas a gente não pode esquecer, que é uma das questões que a gente está esquecendo ultimamente, a educação também serve para humanização e principalmente para uma educação ética do convívio social. Então, quando a gente fala em habilidades e competências, tem que ter bem certo que esses termos significam mais do que preparar para o trabalho. Eles devem servir também para socialização, humanização e educação ética das relações sociais. Então, para que serve a educação? Para trazer essa criança para a sociedade. O papel do professor, esse é o papel da educação de maneira geral. O papel do professor, de maneira geral. O professor é esse construtor dessa engrenagem, nesse ritual de passagem de tudo que foi e está sendo construído pela humanidade para essas novas gerações. Então, o professor é esse elemento, eu diria, esse autor da construção desses ritos de passagem para as novas gerações. E aí que um dos desafios do professor hoje é que ele está ficando muito ritualizado em rituais de passagem que desenvolvem habilidades e competências muito técnicas.
E a gente está esquecendo de desenvolver as habilidades e competências humanas e éticas, que também é o trabalho do professor. E os alunos, quem são os alunos de maneira geral? É um sujeito de todo esse processo, entre educação e professor, então ele é o que vai ser inserido, que também é humano, e sendo humano também ensina. O Paulo Freire já dizia isso, né? Que a relação professor-aluno é uma relação de ensinar e aprender numa via de mão dupla. Por isso, uma das funções primordiais do processo de ensino-aprendizagem é o desenvolvimento da autonomia. E aqui eu vou iniciar o que a gente buscar o conhecimento sem ter um apoio de um técnico que o professor virou, para que ele se interesse por algum conhecimento sem que seja estimulado de alguma forma por nota ou por presença, que é isso que o papel do aluno a gente pode estar refletindo devido a esse momento de crise. E aí eu chego no segundo item da minha fala, que é qual o papel da educação do professor e do aluno nesse período que a gente está vivendo de pandemia. Eu acredito que cada um dos três que eu falei anteriormente, esse momento, como eu falei no início, a gente tem que aproveitar situações e tirar delas um proveito de construção de conhecimento, de qualquer situação, boa ou ruim. A gente está passando por uma situação ruim. E nem a ciência, nem os maiores cientistas de todas as áreas do mundo ainda não chegaram num parecer sobre o Covid-19, estão desenvolvendo algumas experiências com medicamentos, e aí serve também para vocês entenderem como funciona a metodologia de uma pesquisa, o passo a passo, por que a ciência é importante, por que a ciência tem procedimentos, porque o meu cientista que chegou até aqui, o outro país que está buscando pensar um pouco alguma cura, algum remédio para essa vacina, não precisa começar sempre do zero. É para isso que serve a ciência, para ela ter uma continuidade de conhecimento. Então, diante dessa situação, a gente pode estar percebendo que tanto a educação, o professor e o aluno, eles podem estar se reinventando e se reestruturando no seguinte sentido. Eu botei aqui, depois a gente pode discutir um pouco mais. A educação, eu acho que tem que voltar a repensar sua finalidade. Reforçar essa finalidade de receber as novas gerações e, principalmente, pensar a que essas gerações estão submetidas. Que tipo de criança se educa em um contexto contemporâneo? Porque eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, porque essa geração isso, porque essa geração é ansiosa, porque essa geração está perdida. Se não for o processo educativo, essa criança não se insere na sociedade. Então, para ela se inserir nessa sociedade, ocorre um processo educativo. O que está acontecendo nesse rito de passagem, desse ritual, desse processo educativo que está desenvolvendo essa criança ansiosa, hiperativa e etc. E aí a gente volta para o professor. Se a educação tem que fortalecer a sua finalidade de trazer essa geração para o mundo e como traz essa geração para o mundo, o professor tem que repensar a sua função. Eu não posso simplesmente seguir um roteiro. É o momento de incentivar práticas reflexivas e, principalmente, aqui eu reforço, projetivas de um futuro. Porque o professor, como ele é esse responsável pelo ritual desse processo de ensino-aprendizagem, vocês vejam que ele tem tudo na mão para projetar e para desenvolver e para construir identidades humanas de um futuro que ele pretende. E eu não vejo nenhum professor que não queira um futuro melhor. Esse futuro pode não vir, mas te faz querer que ele seja bom.
É que nem eu sempre falo na minha experiência pessoal de vida, eu posso não atingir os meus objetivos enquanto ser humano de construir um futuro melhor, uma região melhor, eu posso não ver isso, mas eu tenho certeza que eu estou plantando meus cupinzinhos por aí que vão fazer o meu trabalho na sequência, que são os meus alunos. Aí eu chego no aluno. O que o aluno pode fazer num momento de pandemia como a gente está vivendo? Repensar a sua participação nesse processo. O aluno deve pensar qual a minha responsabilidade diante dos acontecimentos e da própria condição humana. Principalmente os alunos da graduação, eles têm que começar a compreender assim, ó, não é por causa disso, desse movimento de atividades remotas que eu estou falando isso, mas eu tenho que estudar não por causa de uma nota. Sim, a nota está atrelada ao processo formativo, mas principalmente eu tenho que estudar, se eu quero ser professor, porque eu tenho que ter o domínio dessa ciência, para que eu possa contribuir de alguma forma com essa condição humana que a gente espera que melhore. Porque, para finalizar minha fala, eu trago essa frase que a sociedade funciona como um espelho. Se uma sociedade é educada numa perspectiva mais humana e ética, automaticamente ela serve como espelho para as novas gerações. Quando eu me vejo refletido no espelho do outro, que é mais ético, que é mais responsável, eu tendo a ser mais ético e responsável. Então, esse processo, vocês vejam bem a importância da educação e do professor e do aluno nesse processo de uma sociedade melhor e ética, porque a gente acaba sendo um espelho. Eu encerro aqui a minha fala. Tomara que eu tenha provocado mais dúvidas do que respostas, porque um bom professor é aquele que provoca, não é aquele que passa tudo pronto. Eu deixo a palavra agora para a prof. Jordana, muito obrigado, e depois a gente pode voltar a discutir alguns dos pontos aí, se vocês tiverem alguma pergunta. Consuelo, posso iniciar? Posso dar sequência? Claro, Jordana. Tá, beleza. Bom, eu vou começar a minha fala a partir de alguns pontos que eu organizei aqui. E eu gostaria que vocês fossem pensando nisso comigo e depois a gente vai conversar através das perguntas, enfim. Eu vou começar a minha fala contextualizando um pouco o momento que a gente está vivendo. Eu cronometrei o meu tempo aqui para que eu possa controlar, porque eu até brinquei com o Adriel, que são tantas coisas que a gente poderia falar nesse momento que a gente precisa se organizar, porque senão a gente ultrapassa o tempo. Bom, primeiro que a gente tem que considerar que nós estamos vivendo um tempo de muita insegurança e muito medo. Essa insegurança e esse medo, ele está atrelado a dois fatores essenciais, que é o novo e o inédito. Porque a situação que a gente vivencia hoje, ela além de ser nova, ela é inédita. Ela é inédita para todas as pessoas que estão vivenciando isso. Sejam elas educadores, sejam elas educandos, sejam qualquer pessoa que vive em sociedade hoje está vivendo uma situação inédita e naturalmente o novo nos causa desconforto e nos causa insegurança e medo. Nesse momento, essa insegurança e esse medo, ele vem com uma força, com uma potência maior, porque ele vem acompanhado com uma fantasia de morte e de finitude muito grande. Muitas pessoas, a primeira vez que estão pensando sobre o fim e sobre a morte, durante a vida inteira dela, está sendo agora. E é comum que isso cause muito desconforto nas pessoas. Diante disso tudo, de toda essa insegurança, desse medo, dessa angústia, a gente voltou para dentro de casa. E a gente está tendo que fazer um exercício, as famílias, as nossas crianças, até mesmo nós educadores,
que muitos não haviam feito ainda, que é o exercício da convivência familiar. E conviver não é fácil, gente. Conviver demanda muito da gente. Demanda paciência, demanda capacidade de escuta, demanda distanciamento, um distanciamento que agora não é tão possível assim. E frente a todo esse cenário que é naturalmente desorganizador, a gente tem o cenário da educação. E o que a gente identifica? Um contexto caótico em muitas situações. Falando especificamente da educação de crianças, a gente tem se deparado muito com uma intoxicação de informação para as crianças e de uma intoxicação de atividades e de deveres para essas crianças fazerem em casa. E eu acho que o Adriel fala muito bem e retoma algo muito importante, que é a questão da educação como um processo humanizador. Depois eu vou falar um pouco da questão da educação para adultos. Mas eu acho que nesse momento, sim, a educação precisa se reavaliar e pensar se aquilo que está sendo levado para as crianças nas suas casas está sendo de fato significativo e está fazendo sentido para essas crianças e para essas famílias que estão vivendo isso. Porque a tarefa pela tarefa descaracteriza completamente o papel do educador. A tarefa, por ter uma tarefa, faz com que a gente ignore o que há de mais importante nesse cenário, que é a condição humana, gente. As nossas crianças estão extremamente estressadas, angustiadas, um processo de sofrimento psíquico muito grande. E ao invés de nós retornarmos e pensarmos na importância que talvez esse momento tenha da questão da convivência e facilitar e proporcionar isso de alguma forma, a gente está fazendo com que a convivência se torne ainda mais difícil. Porque está todo mundo angustiado, estressado ainda com um monte de atividades para serem feitas. E aquilo que a gente aprende, ensina e aprende da importância do momento livre, da importância do lúdico, da importância do significado que a brincadeira tem no processo de ensino-aprendizado das crianças está sendo deixado de lado. A importância que os contos de fada e que as histórias têm para as crianças está sendo deixado de lado num momento que a gente poderia explorar isso de uma maneira muito rica. No ensino superior, a questão da educação ela toma uma outra proporção, que aí a gente vai falar da autonomia, que é o que o Adriel já vinha falando também um pouquinho. Ela vem ainda mais à tona, essa questão da autonomia, que a gente começa já a falar sobre ela ainda na educação infantil, do processo de autonomia, da importância da autonomia no processo de educação. E quando a gente chega no ensino superior, a gente começa a perceber que quando os alunos são acionados a serem autônomos no seu processo de ensino-aprendizagem, isso se torna desperta um desconforto e uma ansiedade muito grande. Porque nós somos educados, desde muito pequenos, a sempre ter alguém nos guiando. E vai chegar um tempo que a gente vai ter que caminhar sozinho. No ensino superior, a gente precisa pensar que essa trajetória que nós estamos cursando aqui é uma trajetória preparatória para que a gente possa caminhar sozinho daqui para frente. E uma coisa que a gente precisa pensar é de como que a gente está fazendo a travessia dessa trajetória. Porque o Mário Sérgio Cortella, se eu não me engano, em uma das lives dele, ele falou ele mencionou uma frase muito inteligente que eu acho que se aplica perfeitamente para o momento que a gente está vivendo hoje.
a pandemia tornou a impotência em impossibilidade. Nós estamos alegando que tudo aquilo que a gente não fez antes, agora a gente não pode fazer porque é pandemia. Porque nós estamos isolados, porque nós não podemos sair de casa. Então, quando acabar isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquele outro. Eu até vi uma postagem muito engraçada esses dias no Insta, que uma pessoa próxima a mim postou assim: nunca mais reclamar das minhas aulas presenciais. Gente, esse momento que a gente está passando é um momento crucial no processo de ensino e aprendizagem, que vai preparar ainda mais os alunos para o processo que vem a seguir, que é o processo que é a profissão, aonde a gente muitas vezes vai trabalhar sozinho. E o que a gente precisa ter em mente é como que a gente está conduzindo a vida da gente, mas não em tempo de pandemia. Claro que agora o que acontece? A gente para mais, algumas pessoas estão conseguindo parar mais para fazer algumas avaliações, reflexões, repensando algumas coisas, porque tem um tempo ocioso supostamente maior. Mas a gente precisa ter em mente como esse processo de ensino-aprendizagem vinha sendo conduzido antes do período de pandemia. Porque não vai ser 3 meses, 2 meses, 1 mês, 4 meses, 6 meses, que vai determinar o processo de construção profissional que é feito durante 4, 5 anos de uma graduação. Esse período, ele pode ser um período de uma reflexão muito grande para educadores, para estudantes, para a educação de modo geral. Mas a gente não vai sair da onde a gente está se nós não avaliarmos como que a gente vinha fazendo o nosso processo de aprendizado, tanto quanto educadores como alunos. Porque a gente precisa pensar como que eu era enquanto aluno antes da pandemia? Quanto que eu depositava de energia psíquica na minha formação? Quanto eu estava disposta a olhar para a minha formação antes da pandemia? E aí eu retomo para a questão da educação infantil também. E eu me questiono, será que os educadores, mesmo estudando e mesmo conhecendo, porque eu tenho certeza que os pedagogos conhecem isso, os psicólogos conhecem, os educadores físicos conhecem a importância do brincar livre, da criança não ter o tempo inteiro dirigido, da importância disso. Será que, de fato, a gente colocava isso em prática nas nossas aulas tradicionais? Ou será que a gente ainda está lá preocupado em cumprir um calendário? Porque a gente se cobra muito e se questiona e se incomoda muito com a questão da depressão, da ansiedade, dos pânicos, das fobias que vem por aí, mas a gente esquece que por trás disso existe uma dificuldade muito grande de lidar com o vazio, uma dificuldade muito grande de se autogerenciar. E aí, quando as pessoas se veem sozinhas, elas entram em desespero, elas se desorganizam completamente. Então, o que a gente precisa ter em mente em tempos de pandemia, assim, é olhar para essa situação, de fato, como ela está aparecendo. A gente sabe que tem muita fake news, que tem muita notícia falsa, que tem muito sensacionalismo em cima disso tudo. A gente precisa ter maturidade para olhar para essa situação
de fato, como ela vem se apresentando nas nossas vidas, e poder pensar de que forma eu, como estudante, de que forma eu, como educadora, posso extrair o melhor dessa situação. E a gente precisa olhar para essa situação da pandemia, de fato, como ela se apresenta, principalmente para que a gente não seja engolido pela ansiedade e pelo medo. Porque quando a gente não conhece a situação, a gente se desorganiza com muito mais facilidade. Então, o primeiro passo é pensar o que está de fato acontecendo conosco, em que cenário de fato eu estou inserida, porque o cenário que eu estou inserida pode ser diferente do cenário que o professor Adriel está inserido, do cenário que a prof. Consuelo está inserida. E aí pensar como que a partir desse cenário onde eu estou inserida, eu vou reorganizar e me projetar e me organizar propriamente com as minhas funções e com as minhas tarefas. Gente, não existe receita pronta nesse momento. Não é uma crítica a como as escolas ou os educadores estão conduzindo o processo de ensino e aprendizagem, principalmente com relação às crianças pequenas, que é a parte onde eu mais me dedico e me debruço. Mas é um momento de reflexão e de que a gente possa pensar até que ponto, de fato, a gente pratica aquilo que a gente conhece e até que ponto, de fato, a gente pratica aquilo que a gente fala. Porque, como eu falei antes, que a pandemia tornou impotências em impossibilidades, as impotências agora se tornaram impossibilidades. Mas existia um porquê dessas impotências. Cada um tem o seu porquê. Cada um sabe por que não ia visitar a avó e o vô, cada um sabe por que não lia o texto quando o professor disponibilizava, cada um sabe os seus porquês. Mas a gente tem que poder fazer essa avaliação. Qual o papel que eu estou exercendo como educador e qual o papel que eu estou exercendo como autônomo da minha vida? Porque talvez uma das principais reflexões que essa pandemia vai deixar na gente é a gente poder ter tido um tempo de pause para poder olhar para a vida da gente. E para poder pensar nas escolhas que a gente está fazendo ao longo de toda a nossa caminhada. Que vai muito mais longe e que é um caminho muito mais extenso do que esse período de pandemia. A pandemia vai passar, a crise vai passar, mas a caminhada que eu estou fazendo da minha vida, as marcas que eu estou deixando no caminho, elas vão continuar me acompanhando. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar, tanto como ser humano, como educador, como professor. O que vai sobrar disso tudo depois que passar? E eu sou muito sincera em falar para vocês, acho que o meu tempo está acabando, que eu não acredito que a gente vai ter uma grande mudança depois disso tudo. Eu não acredito que as pessoas vão se relacionar de maneira diferente. Logo pós-pandemia, pode ser que sim, né? Porque a gente vai estar saindo de um momento de um distanciamento social, Mas eu não vejo as pessoas fazendo uma reflexão crítica e sincera a ponto de fazer com que a gente mude alguma coisa em termos de humanidade. E eu acho que é isso que a gente precisa começar a pensar com os olhos mais abertos e pensar muito mais nessa questão da ética humana e da ética profissional.
Além disso, eu gostaria de falar agora um pouquinho mais para os psicólogos que a gente precisa estar atento a uma questão, que são a volta às aulas, que eu acho que as escolas também precisam estar preocupadas com isso e atentas a isso, porque quando retornar às aulas, gente, não vai ser retorno de um período de férias. Vai ser retorno de um período de isolamento social ou de distanciamento social. E como que as escolas estão preparadas para receber essas crianças, essas famílias, que vão vir ainda muito acompanhada de angústias e de medos. E eu acho que aí a psicologia tem um papel muito importante e, em alguns casos, decisivos, no sentido de dar suporte aos educadores, que vão retornar para a sala de aula, em muitos casos, muito cansados, muito estressados, mas com uma vontade muito grande de voltar, porque eu tenho certeza que está todo mundo querendo muito voltar para a sala de aula. E crianças que vão vir com muita energia, mas que podem vir também com alguns medos. E acho que isso a gente precisa começar já a refletir como que a gente vai conduzir isso no retorno das aulas. Eu vou encerrar minha fala aqui. E vamos abrir para as perguntas, que eu acho que a gente aproveita melhor o tempo dessa forma. Obrigada pela atenção. Bom, pessoal, eu acho que as palavras da professora Jordana e do professor Adriel foram muito importantes e para mim é que me suscitaram muitas reflexões. Eu fiz alguns apontamentos aqui meus, mas primeiro eu vi agora, tem uma inquietação, então, de uma aluna que se referiu mais ao professor Adriel, né, que ela estava se referindo mais à questão da nota, né, da nota, o valor da nota no processo de ensino e aprendizagem, que é uma das questões que também, de alguma forma, tem a ver com, não só com o período que a gente está vivendo, mas, de modo geral, com tudo isso junto também, né. E a outra questão de uma outra, também não é uma indagação, mas a questão do conformismo, né? Como é que a gente está lidando em relação a se conformar ou não com a situação, enfim, essa relação mais conflituosa em relação ao período que a gente está vivendo de se conformar ou não com a situação, a comodidade, de se acomodar, né? Talvez um pouquinho em relação a isso. Eu não sei se tem mais alguém que gostaria, eu só teve essas duas colocações, não sei se mais alguém que gostaria de fazer alguma outra questão, aproveita e já coloca aqui, e daí, se não, eu já abro espaço, eu acho que eu vou abrir espaço para os professores, e depois, na medida do possível, vocês podem continuar fazendo perguntas, pode ser? Vamos lá, então. Bom, eu vou começar. Deixa eu ver se o microfone está aberto aqui, sim. Eu vou começar ali por foi a professora Mônica que mandou aquela questão sobre a nota ali, aquele comentário. Isso. Que é exatamente isso. Às vezes, e eu estou sentindo isso bem forte, né? Principalmente com relação a atividades remotas que a gente está encaminhando, uma preocupação grande em relação à nota. E até ali a prof. Mônica comenta que sim, claro que tem a ver com esse comportamento do professor, que formata o aluno durante a educação básica para ter esse resultado nota. Aí quando chega na graduação, o aluno ele está muito formatado, nós mesmos estamos formatados nessa metodologia tradicional de ensino-aprendizagem. É difícil se desconstruir. E mesmo que o professor não seja assim de cobrar nota,
Parece que se o professor não faz um trabalho valendo nota, o professor é ruim, é desleixado, digamos assim. Ah, então é só uma coisa para matar tempo. Me parece que não só o professor vai estimular esse resultado pela nota, mas aquele professor que tenta não fazer isso, às vezes é taxado como o professor que não está cobrando nada, que deixa meio de lado a responsabilidade. Então, a gente tem que compreender isso. Porque também não adianta o professor cobrar e dar só notão, também, sabe? Aquele professor que dá só nota boa, que os alunos amam. Que tipo de avaliação é essa, então? Como é que eu vou comparar um aluno, avaliar um aluno? É muito difícil esse processo de avaliação. Quem estuda sobre o assunto sabe. Então, nesse momento que a gente vive de isolamento social, de atividades remotas, está dando para perceber bastante isso, que às vezes está muito atrelado a essa questão assim. Inclusive as videoconferências. Quando eu lancei as ideias, foi assim, se a gente não participar, ganha falta. Se a gente não participar, perde nota. Mas, gente, todo o pensamento que eu tive, e a prof. Jordana, em realizar uma série de videoconferências, foi no sentido assim, vamos oportunizar um momento de discussão e debate sobre assuntos educacionais. Quer participar, participa. Não quer participar, não participa. Isso vai muito do encontro do segundo comentário da Isadora, que não é a metodologia que vai definir o processo, como foi falado, mas sim o quanto cada um busca para o seu próprio conhecimento. Como a prof. Jordana também falou, é a caminhada, não é... Gente, a gente resolveu fazer o seminário para conversar um pouco sobre os problemas que angustiam tanto os alunos quanto nós, professores, quanto nós enquanto seres humanos, porque é todo um terreno movediço, então, que a gente vive, né, incerto. Então, não foi pela nota, não foi por atividade remota, não foi por nada, foi um momento de aprendizado meu enquanto ser humano que gosto de conhecer, que gosto de discutir. Então, a gente está muito atrelado ainda a essa coisa do vale nota, vale falta. O meu sonho é que a gente chegue, já vou concluir, que a gente chegue num momento na graduação, e a gente vai chegar, eu espero, que não precisa vir na aula. O aluno vem se ele quiser, não tem falta ou presença, é aquela coisa da autonomia para o conhecimento que a gente tem que desenvolver desde a escola básica. Eu acho que em termos, eu vou falar um pouquinho da questão psicológica e vou acionar a prof. Jussara aí, se ela quiser me ajudar, ela estava convidada, que a nota, em alguns casos, está atrelada ao valor, mas não é o valor do trabalho, mas o valor que o aluno precisa como uma forma de validação do professor. E aí é que a gente começa a inverter os processos. Porque a primeira pessoa que tem que conhecer o valor da minha trajetória e do investimento que eu faço sou eu. Porque a gente sabe que é muito difícil avaliar as pessoas. Porque cada um tem uma forma diferente de aprender e de expressar o seu conhecimento. Mas a nota ainda para as pessoas, ela está atrelada a um sentido de valor. É como se eu valesse, como se eu valesse 9 e o meu colega valesse 6. Então, o meu colega vale menos que eu, porque ele vale 6 e eu... Sabe essa questão assim, ó, da aprovação, de ter o olhar de aprovação, e esse olhar de aprovação ser um olhar que me coloca num lugar supostamente acima ou abaixo de alguém. E eu acho que a gente precisa evoluir, e eu acho que, inclusive, eu acredito que isso tem que começar muito antes da graduação, isso tem que começar lá na escola básica, porque é um processo de construção a gente entender que as pessoas têm formas diferentes de aprender e que o aprendizado ele tem que ser movido e motivado pelo interesse das pessoas.
Que as pessoas, quando a gente se interessa por algo, a gente gosta de algo, o processo de aprendizado e de estudo, ele é natural. A gente gosta de ler sobre... Eu gosto de ler sobre psicologia, eu gosto de ler sobre infância, porque eu gosto disso. Então, isso me desperta interesse. É claro que a gente sabe também, a gente precisa ter maturidade e sair do funcionamento de princípio do prazer, né? E saber que nem tudo vai ser só o que eu gosto. E que em alguns momentos eu preciso sacrificar o meu prazer para mim chegar a ter um ganho com isso. Jussara, quer falar um pouco? Oi, pessoal, boa noite. Eu fiz várias anotações e eu acho que é um assunto que inquieta, é um assunto que, como a situação que a gente vive hoje, ele é novo e inédito para nós também, porque nós outros, sejamos alunos ou professores, somos, acima de tudo, seres humanos, né? E estamos nessa sociedade que foi falada aqui, né? Eu fiquei pensando na fala, né, tanto do Adriel quanto da Jordana, o quanto talvez esse medo crescente, esse desespero, na verdade, reflete essa sociedade narcisista que necessita do olhar do outro. Talvez por isso o isolamento social ele venha com um peso ainda maior, porque na ausência do convívio social, eu necessito do olhar desse outro, né? Da validação desse outro, que o outro me olhe. E eu, em casa, sou obrigado a olhar para mim, para o meu lar, para as minhas coisas, para as minhas relações. E talvez por isso, pensando na tua fala, Jordana, o quanto o vazio inquieta, justamente porque eu me dou conta que eu sou um ser humano, né, que tenho medos e inseguranças, né, que preciso e que careço do olhar do outro, ou da nota do outro, ou seja, do professor, da valorização, mas ao mesmo tempo, que nota eu me dou? Como eu tenho a minha trajetória de vida na mão, né? Como eu lido com essas questões do inesperado, do que não está no meu controle, né? De como eu trabalho com essa questão de finitude, né? E esse processo, assim, eu fiquei pensando o quanto talvez seja benéfico para as novas gerações, né? Porque a mudança para ocorrer, né, Jordânia, eu também compartilho da tua percepção de que um novo mundo é possível, desde que as pessoas queiram mudar o seu jeito de ver o mundo e de se relacionar com as pessoas, mas a mudança, ela não vem nem mesmo com uma pandemia, a mudança ocorre de dentro para fora. E eu acho que, enquanto profissionais que trabalhamos com saber, trabalhamos nesse processo de construtores desse ritual, de construtores dessa nova sociedade e futuros profissionais que são vocês, alunos dessa nova sociedade, a gente possa pensar, né, como podemos estabelecer relações mais humanas, né? Eu fiquei pensando, né, queria fazer uma pergunta para os colegas como, né, que estratégias a gente pode pensar enquanto local que desenvolve e que constrói conhecimento, que estratégias a gente pode já ir desenvolvendo para essa volta às aulas, né, tanto de professores, pais, como alunos. Eu já aproveito o gancho da prof, e eu gostaria de fazer um linkzinho da fala do Adriel com a Jordana, e uma das frases que o professor Adriel comentou aqui vinculou a educação com o trazer a criança para a sociedade, né? E isso me deixou bastante intrigada, porque eu fiquei pensando, bom, a ideia do trazer a criança para a sociedade dá a impressão que ela é imóvel, que ela é passiva e a gente puxa ela, né? Mas acredito que essa frase o ser humano como sujeito
participante, atuante, em movimento, porque a educação é movimento, né? Então, voltando um pouquinho da ideia da nota, ninguém aprende por outro. O processo de aprendizagem a gente faz sozinho, cada um faz o seu, e é diferente. Cada um tem e faz esse processo de forma individual, né? Então, por isso que é muito difícil, a gente tem a ideia da avaliação como uma imposição de fora para dentro, né? E o caminho é inverso, é de dentro para fora. E isso me remete a uma outra questão, que é a ideia do tempo. Nós sempre reclamamos de uma questão que é a falta do tempo. Todo mundo, inclusive eu. Agora a gente tem que se perguntar o que eu estou fazendo com o meu tempo. O que eu faço no tempo que eu tenho e que agora, não todos talvez, mas é possível que alguns, ou uma parte de nós tenhamos mais tempo agora. Então, eu estou ocupando o meu tempo com o quê? Né? E aí me lembrei de um livro, A Gramática do Tempo, do Boaventura de Souza Santos, que ele fala que nós temos uma monocultura do tempo, que é a ideia de entre os 3 tempos que nós temos, que é o passado, o presente e o futuro, o tempo que a gente menos vive é o presente. Então, nós não estamos acostumados a vivenciar o presente, e é o único tempo que existe. O futuro não existe, o passado já passou. A gente vive o presente. Então, o que eu estou fazendo com o presente? Em que medida eu estou ocupando ele, né? E aí tem a ver inclusive com a ideia da crise, né? A crise, eu olhei crise em grego, é o estado de dúvida, de incerteza. Fecha com a fala da prof. Jordana, que ela fala do novo, do inédito. Mas a gente sabe que para fazer avançar a ciência, mas não só a ciência, a nossa vida como um todo, ela precisa da dúvida e da incerteza. Senão a gente não avança, né? É importante esse momento. Então, esse momento, ele abre possibilidades de a gente se repensar, e não só repensar a nossa vida, mas também a forma como eu estou, como é que eu estou sendo enquanto professor, e como eu estou sendo enquanto aluno. Como é que eu me organizo para estudar? É possível agora eu tentar melhorar nesse sentido, aproveitar esse tempo, enfim, né? Então, também é um momento de possibilidade. É um momento de possibilidade para quem tem um olhar mais sensível. Ou ainda é possível a gente se sensibilizar ainda mais nesse período aqui, né? Então, apesar de todos os problemas, a gente sempre teve problemas, não é uma novidade hoje, né? Mas talvez a gente se acresce a todos os outros esse aqui. Mas a gente também tem que encarar, me parece que tem que encarar esse momento como um momento de aprendizado e de possibilidades. Não sei se eu estou sendo muito otimista, mas talvez é a minha contribuição, olhando assim a discussão. Eu não sei se tinha uma aluna que também comentou em falar de uma experiência, né? Eduarda, isso? Adriel, quem sabe tu abre o microfone para ela comentar. Não sei se tem mais alguém. Deixa eu só responder a pergunta da Jussara com essa tua fala aí, Consuelo. A prof. Jussara perguntou como acolher, como fazer essa volta, estratégia de volta. Eu acho que não tem como eu pensar uma volta como continuidade de um processo que, tipo, ok, chegamos até aqui presencial, agora a distância continua presencial, simplesmente como se fosse uma coisa fácil. Uma das principais estratégias que eu acho que é aproveitar essa situação de crise, refletir sobre ela, absorver o máximo de
possibilidade de conhecimento sobre isso e fazer um bom debate sobre isso na volta. A primeira estratégia minha será essa com os meus alunos aí, que é a gente pegar isso que está na nossa mão do momento e viver esse tempo presente para refletir sobre o presente. E não querer se preocupar com uma formação de um futuro incerto, que está mais incerto do que nunca. E aí eu abro para a Jordana, se quiser complementar, depois para a Eduarda falar um pouco da experiência dela, como é que elas via essa questão da nota, eu acho interessante. Eu ia ir no mesmo sentido, assim, no mesmo sentido que tu foi, Adriel. Tanto na graduação como na escola básica, tá? Porque eu acho, assim, que esqueçam que nós vamos voltar para a sala de aula e para as atividades presenciais como a gente saiu. Né, terminamos esse conteúdo, então semana que vem vamos seguir. Não, nós vamos ter que abrir um espaço de escuta e de fala. Tanto com crianças pequenas, eu acho que principalmente com crianças pequenas, a escola vai ter que, se não fazia isso ainda, a questão da observação atenta, da escuta e do espaço de fala, ela vai ter que passar a fazer isso. E a partir disso, pensar as estratégias daqui para frente. Porque eles não vão vir em condições de simplesmente sentar lá nas cadeiras deles, ou sei lá, né, no tapete, e ficar escutando a prof falar. E eu acho que os nossos alunos da graduação também, né, a gente até em reunião já com os professores do curso de psicologia, a gente já tem pensado em algumas coisas que a gente vai começar a mudar e repensar, tanto nas questões das práticas, dos estágios, porque a gente talvez mais uma vez se deparando com uma situação de uma catástrofe, de uma situação nunca de isolamento, assim, eu nunca vivi, pelo menos, acredito que a maioria de vocês também não, ou todos vocês também não, mas a gente precisa pensar em novas formas de aprender, de ensinar e de praticar a nossa profissão. Então, eu acho que isso vai caminhar muito pelo lugar da fala e da escuta. Vamos abrir para os alunos falarem, porque eu acho importante e acho que agora é esse momento. Tá sem o de Adriel, tá? Agora sim. Eduarda, fala aí da tua experiência como avaliação e depois eu quero voltar um pouquinho ali na questão que o Ellerson fez, que eu acho bem interessante também. E só um comentário, eu estou amando essa reflexão aqui, os comentários que estão vindo estão muito bons. A Prof. Mônica acabou de fazer um comentário ali sobre isso, que é essa preocupação com o conteúdo que não está sendo dado, na verdade, a gente tem que aproveitar o conteúdo que está sendo vivido, ela coloca ali. Não é? É isso que a gente está falando. Eduarda, você quer falar? Depois eu faço a pergunta aqui do Ellerson. Não sei se a Eduarda está ouvindo. Bom, eu vou para a pergunta do Ellerson, que a Prof. Jordana vai me ajudar a responder mais do que aqui. Professor Adriel, vocês estão me ouvindo, né? Professor Adriel, a professora Jordana falou em medos, receios dos alunos, principalmente na educação infantil. Nas aulas práticas de educação física ou psicomotricidade, teremos que pensar em novas metodologias. Isso irá interferir no processo de aprendizagem por ser uma aula de contato físico. Teremos que optar por mais aulas teóricas e analíticas. Antes de passar para a Jordana, não, Ellerson, inclusive eu vejo alguns professores de educação física querendo da teoria. É um ou dois períodos únicos da única disciplina que mexe o corpo, porque eu não sei
Em que momento as pessoas acharam que o corpo tinha que ficar sentado em silêncio para aprender, tá? Então, a educação física é o único momento que eles vão correr, que eles vão brincar, tem que deixar. Esse medo e receio que a prof. Jordana está falando, eu acho que é mais psicológico, fala aí, Jordana, do que contato físico. Oi. Sim, o medo que eu falo, ele se refere muito mais ao medo imaginário, né? Daquilo que é invisível, daquilo que a gente não vê, que é o que a gente está vivendo hoje. A gente está com medo, muito medo, de um vírus que a gente não enxerga e que a gente pode estar em contato com ele a qualquer momento e consequentemente, o medo da morte, da perda, do distanciamento, e aí eu retomo lá o que eu comecei falando, tem muita gente que se deparou com o fim agora, que nunca tinha pensado nisso antes, e isso desperta muito desconforto nas pessoas, né? Porque a gente vive como se a gente nunca fosse morrer. Acho que tem até uma música que fala isso, né? Mas eu acho que não, eu acho que a educação física vai ter um papel muito importante nesse sentido, porque principalmente através da educação física, a gente vai poder proporcionar para as crianças o espaço do livre, do contato, né, desse contato, inclusive físico, que ficou tão prejudicado nesse distanciamento social. Eles vão vir com muita vontade de brincar, de correr, de jogar bola, de se sujar, que é muito importante. Então, assim, eu acho que a educação física pode ser muito decisiva nesse processo, pensando em atividades, em jogos, em brincadeiras, enfim, que consiga fazer com que a criança vá resgatar e dar conta de toda essa vontade que ela vai ter de contato físico, de brincar, porque, gente, nós temos que pensar que muitas das nossas crianças moram em apartamentos. E não é impossível fazer uma atividade física, mas é bem mais limitante. A gente sabe, é muito diferente. Eu tenho uma filha que vai fazer 3 anos, é muito diferente você ter uma casa com um pátio ou morar no interior e você morar num apartamento e não poder nem ir na pracinha com os filhos, né? Então, a criança vai vir para a escola com essa necessidade muito grande de brincar, de correr, de se tocar, e eu acho que a educação física vai ser bem importante nesse processo. Mais alguém que gostaria de fazer algum comentário, algum aluno? Eduardo, acho que não conseguiu o áudio, né? A Andrea comentando que em nós, a maioria de nós, pelo menos, não voltaria da mesma forma, acredito que não. E que bom que é assim, né? Que a gente vai se transformando, vai se modificando, né? E a gente vai aprendendo, e a gente não aprende só dentro da sala de aula, né? Só para voltar, talvez, enquanto a questão do conteúdo, né? A ideia dos comandos. Eu acho que quando a gente fala em conteúdo, dá a impressão de ser uma coisa mais fechada. Eu prefiro me referir a conhecimentos, que dá a impressão que o conteúdo é aquela transmissão de informação, enquanto que conhecimento, na minha cabeça, pelo menos assim, eu enxergo como uma construção que a gente vai fazendo dentro de uma caminhada. Então, quando a gente fala em conteúdo, também está muito mais vinculada à questão da nota e da prova. Talvez a gente vai ter que, aos pouquinhos, abrindo mais o leque para enxergar mais o que seria aprendizado, o que é conhecimento, construção de conhecimento, né? Então, e a ideia, e está vinculada à ideia do certo e do errado. Então, o prof está certo, o professor está errado, veja se está errado, eu refaço. Então, assim, de novo, né? Se eu me esforço, se eu faço, se eu refaço, se eu me debruço sobre uma coisa, eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo, eu tô fazendo o certo, vamos dizer assim, né? Então, isso também é importante para nós, professores, para nós enxergar
Me parece que é mais viável nós enxergar dessa forma, né, do que de uma forma mais de transmissão de conteúdo, uma forma mais fechada, certo, errado, nota, né, 10, 0. Então, nós vamos ter que e esse processo, o que está acontecendo agora, me parece que está, de novo, é uma oportunidade para nós pensar cada vez mais no sentido de conhecimento. A Isadora Machado da Silva, eu acho que fez uma pergunta ali em cima. Eu vou procurar aqui só um pouquinho. Trabalho em uma escola de educação infantil. Estamos mandando atividades para os pais realizarem em casa com seus filhos. Buscamos propor atividades lúdicas que envolvam a relação familiar e o fortalecimento desse vínculo. De que forma fazer isso sem sobrecarregar os pais e como fazer avaliação ou acompanhar o processo de desenvolvimento da criança nesse período que não estamos tendo contato. Eu acho que assim, Isadora, primeiro, que a primeira forma de não sobrecarregar os pais é dizer que essas atividades são sugestões que que a escola está disponibilizando para esse período, que também é novo para os pais, né? Porque tem muito pai que coloca os filhos com 4 meses na escola e os filhos ficam o dia inteiro na escola e o único período de convivência maior é nos finais de semana. Eu acho que o que dá para fazer também é alguns informativos sobre a importância do momento livre, do brincar livre, da importância de que eles não precisam ficar conduzindo o tempo inteiro a brincadeira da criança, que inclusive deixar ela brincar sozinho também é importante para o processo de desenvolvimento da criança. E ali tu pergunta para nós, talvez o Adriel, a Consuelo, os outros professores possam contribuir. Como fazer avaliação e acompanhar o processo de desenvolvimento da criança nesse período? Esse período não é importante acompanhar o processo de desenvolvimento da criança e o processo de desenvolvimento, fazer avaliação. Esse período é um período que vocês têm que ajudar a família, enquanto escola, ajudar a família a se organizar com essa criança o dia inteiro dentro de casa, às vezes, como eu falei antes, dentro de apartamentos bem pequenos, ajudar a família a pensar estratégias para diminuir a ansiedade, porque a criança começa a ficar ansiosa, começa a comer muito, começa a ficar chata. Então, isso é um processo natural. Esqueçam a avaliação e o processo de desenvolvimento agora. Elas têm uma vida inteira pela frente, que elas vão continuar se desenvolvendo e que elas vão continuar sendo avaliadas. Isso não é o mais importante agora. A gente tem que priorizar nesse momento por saúde mental e física das pessoas. Então, ajudem as famílias a entender que estar próximo da criança não é ter que ter o tempo inteiro uma atividade dirigida para a criança, que interferir positivamente no desenvolvimento das crianças, às vezes, é poder ficar abraçadinho com elas e acolher a criança no momento de ansiedade. De poder entender que, às vezes, contar uma história, pode ser a história da família, que essa família ainda não teve oportunidade de contar para a criança, seja extremamente importante nesse momento. Coisas bem simples, que são cotidianas e que a gente, muitas vezes, no nosso cotidiano, não consegue fazer. E é isso que a gente precisa estar atento agora. Pelo que eu estou vendo aqui, as alunas estão concordando, Jordana, né? Umas falas bem interessantes em relação a isso. A ideia de não estar, a ideia de encher de atividade, né? A importância que tem de aproveitar esse tempo que a gente tem em casa também. E eu gostaria de ler aqui uma frase da Andréia que chamou a atenção, que eu gostei muito da reflexão dela. Acho que nenhum de nós iremos voltar a ser os mesmos depois de tudo isso que estamos passando. Tivemos que desacelerar e nos obrigarmos a ficar em casa, mais voltados à família, passamos a dar mais valor às coisas que fazíamos sem nem nos dar conta do quanto era importante. Então, se nós adultos estamos apreensivos com tudo isso, imagina como está a cabeça das crianças.
de repente tiradas quase que à força da rotina que tinham até então. Então, acho que o papel do professor na volta vai ser fundamental. Interessante, né? Muito interessante. Acho que o pessoal está gostando das falas de vocês. Eu gostaria de incrementar essa última colocação aí sobre as atividades para as crianças, recomendando aquele artigo do professor Paulo Fock, que eu compartilhei ali no Whats para vocês. Quem não teve acesso, me chama ali que eu mando, que ele vai falar justamente como se trabalhar com a educação infantil. Ele é um dos 4 professores que elaborou a Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil. Então, é um artigo bem curto, super válido para esse momento aí, principalmente quem trabalha na educação infantil. Leiam lá que ele vai dar alguma orientação sobre isso, o que se manda, e fugir dessa coisa de atividade pronta, né? Principalmente, que é o que a Jordana falou. Então, leiam lá que vale a pena. E um segundo, que eu vou deixar no ar, em virtude dessa última fala aí, desse último comentário também da Andrea, que a Jordana falou no final da apresentação dela, que eu também não vejo com boas perspectivas de mudança a humanidade nesse momento. Porém, em virtude de um outro tópico que eu vou deixar no ar aqui, que a gente pode falar, como o sistema que a gente vive, que a gente chama de político, que a gente vive neoliberal, influencia de maneira tão profunda na nossa subjetividade, no nosso jeito de ser humano, que isso que a gente está tentando resgatar do contato, da família, da história, é tão difícil devido a essa influência, que eu não sei se a gente vai conseguir ter essa coisa do afeto, da proximidade, das relações humanas mais desenvolvidas. Mas aí não me achem pessimista, tá? Porque eu sou um otimista. E tanto eu sou um otimista que eu estou pesquisando em função disso hoje em dia, como a influência desse mundo neoliberal afeta a nossa relação, a nossa própria condição humana. A gente deixa aí no ar para um próximo debate, tá? Leia um artigo do Paulo Fock lá sobre estratégias para trabalho na educação infantil. Eu sugeriria vocês chamarem os pais para uma live com especialistas. Chamem ali a Prof. Jordana, que é a área dela. O que se faz com uma criança em casa durante esse período? Seria uma das coisas que vocês poderiam chamar os pais das escolinhas para conversar. É o momento. A Isadora comentou aqui também antes da ideia de avaliação em relação à construção de pareceres, não no sentido de avaliar a criança por nota, mas a construção dos pareceres, e aí sim, eu acho interessante, mas no sentido de observação da criança, né, do processo da criança como um todo, né, não acredito acredito que sim, isso é possível e a gente tem que fazer, né, que é a ideia da observação e a orientação para ter um relato, enfim, para conversar com os pais, mas observando essas questões mais também pessoais, mais da criança, da saúde mental, talvez, né? A Andrea também comentou aqui, aulas à distância para alunos de escola pública funciona? Lembrando que alguns alunos não têm acesso às tecnologias disponíveis, qual seria a solução para que nenhum saia prejudicado no processo de aprendizagem? Boa pergunta, né? Consuelo, essa pergunta é para ti. Eu pensei o seguinte, estou pensando assim, eu acho que o problema aqui é a gente generalizar, porque vai depender muito da escola, do aluno, do processo do professor, enfim, depende muito do contexto da escola, depende muito do contexto do aluno. Então, talvez em algumas escolas, em algumas turmas, esse processo se dê de forma mais tranquila. Mas é provável que, se nós olhar como um todo, por exemplo, se nós pegar o Rio Grande do Sul, as diferenças são gritantes.
Então, nós temos uma parte dos nossos alunos que não tem acesso ou não tem celular ou computador, ou não tem acesso à internet. E esse é um problema. E esse é um problema tão grande que ele acresce as outras desigualdades que a gente já tem antes. Então, a criança que já está sendo prejudicada em outras questões, por exemplo, de infraestrutura, de saúde, de questão econômica, a gente vai acrescentar mais um problema, mais uma desigualdade, que é o não acesso à tecnologia. Por exemplo, se você vai pegar as crianças no interior, não só no interior, estou pegando ali, né? Tem muitos locais que não pegam internet. E aí faz como? Então, esse é um problema de gestão pública. Essa é uma questão que a gente tem que tratar como um problema de gestão pública e também é uma forma, de novo, talvez essa crise nos permita enxergar isso. Antes a gente não enxergava. Ah, todo mundo, né, vem para a escola. E agora? Talvez essa situação criou uma forma de a gente ampliar o nosso olhar, porque nem todo mundo tem. Interessante a gente se colocar nesse lugar, né? Eu tenho, tudo bem, vocês têm. Quem não tem, como é que fica? Então, é um problema de política pública. E os gestores vão ter que começar a olhar essas realidades, cada contexto, cada realidade, e ver os motivadores disso. E para, a partir daí, criar políticas públicas para sanar isso. Milagre não tem, não. Só a ideia de a gente vai ter que fazer analisar cada contexto, mapear o Rio Grande do Sul, para ver, a começar por Getúlio Vargas. Vamos mapear onde estão essas pessoas. Todas têm acesso? Quem não tem? Como fazer para ter? E se caso ano que vem ou daqui a 2 anos aconteça de novo uma outra pandemia que a gente sabe que não está livre, como é que faz? Então, de novo, uma oportunidade para nós estudantes, nós professores, mas também gestores. Gestor de escola municipal, estadual, a nível federal, para nós planejar políticas públicas. Agora eu estou achando muito complicado a situação, que muitas crianças não têm acesso mesmo. E daí como é que fica? Se bem que, de novo, né, nem todo conteúdo de sala de aula é só o que vale, né? Por exemplo, se a mãe está em casa com a criança e a criança está aprendendo a cozinhar, a lavar, a cuidar do seu roupeiro, a tecer alguma coisa, isso também é aprendizado. E a gente talvez tenha que começar a olhar de novo, voltar atrás e pensar o que é conhecimento. Eu também, porque assim, a gente deu muita importância, talvez, para um conhecimento mais teórico e abstrato, e menos importância para um conhecimento que é essencial. Sem cozinhar, sem limpar a casa, como é que a gente vive, né? Então, são muitas questões, mas isso tudo eu acho muito interessante e intrigante, porque aí a gente começa a pensar um pouco mais nessas situações. Não sei se eu ajudei, se compliquei. Eu só gostaria de contribuir com essa tua fala, porque quando tu fala, Consuelo, no sentido assim, ó, de que a gente tem que começar a pensar estratégias para uma possível outra epidemia, pandemia, situação de isolamento, sei lá o que for, me aciona o meu pessimismo. Porque eu sei que a gente está vivendo o caos nesse momento, né? Nós estamos dentro dele e está todo mundo tentando estratégias para melhorar e para minimizar os impactos disso tudo. Mas eu tenho muito medo, eu tenho muita insegurança com relação ao que vai ser feito daqui para frente. Porque eu espero muito que a gente possa ver políticas educacionais, sociais, de saúde, que atendam às necessidades de todas as pessoas e que isso sirva para que nós, em primeiro lugar,
e os governantes, porque não dá para a gente colocar a culpa só no governo também, porque a gente tem responsabilidade sobre o contexto social, mas para que isso sirva para a gente pensar em estratégias para um segundo momento. E eu tenho muito medo que isso não aconteça. Que daqui um pouco, lá por setembro, a gente saia dessa pandemia, né? Que é o que se prevê aí, não sei, a gente não sabe como que vai ser. E que ano que vem a gente continue vivendo da mesma maneira como a gente vivia antes da pandemia. Eu tenho muito medo disso. Porque eu tenho a impressão de que a gente continua insistindo em não aprender com as experiências que a gente tem. Então, eu sou um pouco pessimista nesse sentido, assim, sim, sou um pouco. Mas eu acho que é um pessimismo que faz bem porque pode nos tirar da zona de conforto também. Mas acho que... Na verdade, é um realismo, né, Jordana? Você é realista. Eu acho né? Você é bem realista. Mas isso Fala, Jordana, isso que tu está falando é o que eu disse lá do nosso sistema político, econômico, que não é nem o governo mais que controla o mundo, é um sistema econômico. Então, ele vai sempre dar um jeito em qualquer situação de se reinventar e explorar cada vez mais a humanidade. E eu não estou dizendo que criticando de uma forma assim, me fugiu a palavra, agora demagógica, sabe? Eu quero entendê-lo, porque eu também faço parte dele, para tentar transformar a nossa realidade, na medida do possível, numa situação melhor. Tem umas perguntas ali da Andressa para você, Jordana. Deixa eu achar. Jordana, tá me ouvindo? No caso de crianças que vivem em vila, tem histórico de vida que muitas vezes são trágicos, o pai ou a mãe foi preso, tráfico de drogas ou por ter matado alguém. Que estratégias para trabalhar o emocional de ambas? Dela relata um pouco a experiência do PIBID, que algumas crianças refletiam na escola, que vivenciavam em casa, por exemplo, bater nos colegas, falar palavrões, entre outros. Tenho medo de como vai voltar. Então, aí tu me colocou numa saia bem justa, tá? Porque assim, ó, eu não consigo te dar estratégias aqui para te trabalhar com eles. Talvez até a prof. Jussara queira me ajudar na resposta. Mas assim, ó, essa situação deflagrou algo que a gente já sabia, mas não estava atento, que é o quanto a escola e as instituições assistenciais exercem um papel de proteção para as crianças. Porque eu não sei se vocês têm acompanhado, mas tem aumentado muito situações de violência contra a criança, né? Situação de violência sexual, situação de violência física. E acho que a Jussara, eu vi que ligou a câmera agora, vai poder me ajudar. A escola é um local de proteção para essas crianças. E sim, vão voltar muito mais, em algumas situações muito mais agressivas, muito mais fragilizadas emocionalmente, e a escola vai ter que dar conta do que diz respeito à escola e vai precisar ter uma rede de apoio para fazer o encaminhamento dessas crianças. Porque prestem atenção, pessoal, nem tudo compete à escola. Tá? Tem algumas situações que chegam até a escola, que são identificadas na escola, mas que precisam ser encaminhadas para uma rede que dê conta disso. Porque o professor, muitas vezes, é o primeiro que identifica uma situação de violência familiar, uma situação de violência sexual, mas ele não tem condições de trabalhar isso com a criança em termos psíquicos, né? Se precisa de uma estrutura. Eu concordo com a tua fala, Jordana. Eu acho que esse momento, ele, na verdade, também estabelece uma nova forma de pais e filhos se relacionarem.
Quando que as nossas crianças, eu sou mãe de uma de 7, né? Tinham seus pais praticamente em tempo maior dentro de casa, nas férias, finais de semana, e a gente sabe que a rotina de férias, de final de semana, é diferente de uma rotina diária de convivência. Então, são novas formas de relações familiares, de relações de maternidade e de paternidade. E aí, nesses locais, como bem colocado, onde já existia uma relação mais conflituosa, relações de violência, de vulnerabilidade, de maus tratos, esse isolamento que é social, mas é uma intensificação das relações familiares, acabam deflagrando um maior número de violência. E talvez a gente, muito preocupado com a mídia que vem divulgando outras coisas, não temos os holofotes da violência familiar e da violência doméstica, ou de crianças e adolescentes que são vítimas também desse tipo de violência. Então, eu acredito que a estratégia também na volta vai ser trabalhar diferentes e formas diferentes, né? Como é esse momento de contexto, tá? Nos mostrando que nós temos estratégias e estruturas diferentes para lidar. Eu estava ouvindo um filósofo falar, o Pondé, essa semana, e aí ele falava das diferenças de estrutura, né? Que nós temos, né? Como todo mundo está vivendo essa mesma tempestade, mas alguns em alto mar, né? Em alto mar, é o novo, não sabemos para onde ir, estamos indo, né? Mas alguns estão de barco, navio, e uns estão de caiaquezinho. E na volta, eu acredito que as estratégias também sejam dessa forma. Também quero colocar, assim, a importância de pensarmos esse atendimento que vai, talvez, essas crianças vão vir talvez mais vitimizadas, com mais dores, talvez, que outras crianças que tiveram outra estrutura, mas aí a gente precisa juntar força na rede, que não é só na escola, né? É poder juntar força na rede de proteção, na rede de atendimento, né? Que vale a pena a gente poder, acho que pensar nessas políticas em rede, né? E só para compartilhar com vocês, assim, o quanto tem sido uma experiência gratificante, e agora ouvindo a fala de vocês me dei conta, assim, o quanto a experiência vivida é bacana, né? Nesse momento de pandemia, que eu estou mais em casa, minha filha seguidamente me pergunta: mãe, me conta como era a tua infância? Me conta como era e o que tu fazia? Que vírus tinha na época da tua infância? Né? Então, eu acho que esses momentos, assim, de contar a história, de estar junto, de montar a casinha de papelão no pátio, né? Então, assim, isso que é bacana. Agora ela está aqui do meu lado brincando com argila, fazendo arte com argila. Então, volta e meia ela aparece, dá um oi para a câmera. Então, isso que é bacana a gente também poder mostrar para as crianças que a gente tem possibilidades e não impotência por si só, né? Impotência diante de algumas coisas, mas possibilidades de construir formas diferentes de se relacionar também. Tem algumas falas aqui bem interessantes, né? Muita gente parabenizando, fazendo algumas colocações em relação ao acesso, né? A não ter acesso à internet, mas as escolas estão disponibilizando materiais impressos, né? Que isso é importante. E agora a Andriele colocou assim, a colocação foi muito falado sobre o aluno, mas também vale considerar o professor nesse contexto, que deverá estar bem para atender essas demandas. Esse tem que ser o papel de suma importância na formação, mas que também é ser humano e tem seus sentimentos, e que ao retornar podem vir com medo, frustração, e dentre outros que lidarão com N situações, verdade? Outra colocação, a violência contra a mulher aumentou muito também durante a quarentena, coitada das filhas, vendo tudo isso. E daí também a importância da gente criar um ambiente saudável, né, em casa, né, acolhedor, enfim.
em relação ao professor, à saúde mental do professor. Professora Adriel, professora Jordana, importante também, né? Eu, Fala, Jordana, é tua área. tá, depois eu te passo a palavra. Eu até comentei na minha fala, né, da questão da saúde mental, emocional dos professores. A gente sabe estatisticamente que os professores são uma das classes profissionais que mais adoecem por questões emocionais, que mais têm afastamento do trabalho por questões emocionais, depressão, pânico e assim por diante. Eu acho que sim, é algo que a gente precisa pensar. E aí eu retomo a minha fala lá de antes de acionar nós, psicólogos, e os alunos de psicologia, o quanto vai ser importante a presença nossa dentro dos espaços escolares para dar suporte para esses profissionais, dentro do que a gente consegue nos espaços coletivos, e de quanto a própria gestão das escolas, as próprias famílias vão ter que estar atentas, afetivamente atentas a essas demandas que vão surgir dos professores. Porque sim, pode ser que muitos professores retornem para a sala de aula num nível de esgotamento emocional muito grande, gente. Porque os professores estão tendo uma sobrecarga de trabalho muito grande, porque eles estão tendo, muitos dos professores estão tendo que aprender a lidar com tecnologias que não sabiam, que às vezes administram hoje, nesse momento, as tecnologias, mas que sabem que os alunos dão um baile neles, porque alguns alunos conhecem e administram muito melhor essas questões de tecnologia, né? Quem nunca se viu chamando um aluno lá para dar um jeito no computador, então isso é uma coisa real. E além de sermos, como a aluna falou, de ser um ser humano que está em casa, trabalhando um monte, com os filhos ao redor, muitas vezes, com um monte de tarefa também para fazer, chorando, querendo lanche, sabe? Então, e além de todas as outras questões que envolvem a vida privada de cada um, né? Eu acho que a gente vai ter que olhar para isso com muita cautela, espero que se olhe para isso com muita cautela, e que a gente possa reconhecer de fato que nós somos seres sujeitos a interferências externas, né, que o ambiente exerce uma influência muito grande sobre os nossos comportamentos e sobre a nossa vida emocional, e que, mais uma vez, vamos lá repetir o que a gente vinha falando aqui. A gente não vai voltar para as salas de aula, para as escolas e para as nossas atividades de trabalho, como se fosse assim, tô voltando de férias, ou vou seguir o cronograma. Não vai ser dessa forma. E aí nós vamos ter que pensar em rodas de conversa com professores, em atendimentos individualizados, espaços de escuta dentro das escolas, onde esses professores também se sintam acolhidos e possam compartilhar das suas inseguranças, incertezas e medos. Gostaria de ler aqui uma fala da Júlia. Um minutinho, achar aqui. A Júlia, da PEDAG 5, disse: gostaria de agradecer esse momento que vocês, profs, estão nos proporcionando, pois além de refletir a educação, a prática em si nos faz refletir o gerenciamento da nossa própria vida. Quanto ao ensino à distância, como mãe, percebo que ainda não foi compreendido por muitos que é difícil gerenciar o trabalho em office, quanto mais para a criança que não visualiza sua cozinha ou quarto como ambiente escolar. É importante valorizar o ambiente que elas estão. Isso aí. Difícil até porque a gente não... A gente tem essa compreensão muito limitada da educação, né? A gente acaba falando, quando fala em educação, a gente se remete sempre à sala de aula. E acho que um pouco também é um processo histórico,
toda a história da educação, nós tivemos muito centrada a educação dentro da sala de aula, e cabe a nós, professores, também romper um pouco com essa ideia de educação, né? Mas ela está ainda aí, e ela está muito forte, a ideia do conteúdo passado, da teoria, e o menosprezo ao trabalho manual. O Ricardo Antunes fala muito disso, é um autor muito bom, fala as metamorfoses do trabalho, né? Então, nós também, a gente tem que, pelo menos, enxergar a importância do trabalho intelectual e do trabalho manual. Claro que todo trabalho manual também tem trabalho intelectual, né? Então, o esforço de ambos, a importância da valorização do trabalho como um todo. Sei. Só que para isso precisa mudar uma mentalidade toda, né? É bem complicado. Me remete ao início da minha fala, da minha apresentação da função da educação, né? Que Sim. E que tipo de educação, habilidades e competências são valorizadas em detrimento de outras. Isso. Então, eu acredito que esse momento deve servir para nós como um momento de reflexão, que é isso que a gente está discutindo hoje bastante aqui, sobre a valorização de outras habilidades e competências. Isso. Então, o professor pode se inspirar nesse momento para desenvolver essas outras habilidades e competências, que não só essas que o ambiente escolar prioriza, e que, inclusive, o ambiente escolar deveria oportunizar outros tipos de ambientes e de formação e de habilidades e competências, que não só essas cognitivas, né? Que a gente ficou muito atrelado à inteligência cognitiva, à inteligência desse saber de matemática, português, história, etc., mas esqueceu do saber humano, do saber das relações sociais, de criar ambientes diferentes na escola com outros tipos de relações entre as crianças, com outras idades. Por isso que eu estou achando super bacana também essas nossas conferências, por estar conversando com outras áreas, porque eu não tenho como me separar o meu eu emocional, o meu eu mental do meu eu professor. Então, eu adoro a psicologia, estou sempre puxando a psicologia para a pedagogia, para as licenciaturas, porque é fundamental eu me entender como ser humano antes de me entender como professor, né? Eu não tenho como separar as pessoas de mim, as funções de mim. Olha, é um trabalho complicado ser professor, hein? É que a ciência positivista, né? Ela vai fragmentando e vai separando. E a gente acaba separando mesmo. A gente tenta e enxerga como separado o professor da pessoa, né? E assim por diante. Aqui a Andréia agora fez uma escrita. Estou aproveitando para pintar a casa com a ajuda das crianças, estamos cozinhando todos juntos e aproveitando muito esse tempo para brincar. Fazermos chamada de vídeo para os parentes, coisa que antes não tínhamos tempo de fazer. Por incrível que pareça, faz anos que não ficávamos todos em casa, sempre tínhamos outras coisas para fazer. De novo, a centralidade do tempo e o que a gente faz com o tempo que a gente tem. Muito, muito interessante. Bom, pessoal, eu acredito que a gente já pode ir encaminhando aí alguma consideração final, né? Porque foi super válido entender a perspectiva por outros pontos de vista, diferente do nosso, é sempre muito fundamental. E lembrar sempre de estar com a cabeça aberta para outros pontos de vista é essencial, não só para professores, psicólogos, educadores físicos, mas para eu enquanto ser humano. Eu gostaria de agradecer muito, porque eu aprendi muito hoje com as contribuições dos alunos, das professoras aí que
abriram o microfone. Infelizmente, a gente não tem como abrir para todo mundo, porque ficaria um pouco complicado aqui até presencial, não tem como todo mundo falar ao mesmo tempo. Mas vocês participaram, parabéns pela participação, eu achei muito bacana os levantamentos ali que vocês foram colocando no chat. Isso aqui vai ficar salvo, tá? Eu vou postar esse vídeo no YouTube, para quem não conseguiu acompanhar, vocês podem compartilhar entre os colegas. Essa parte do chat também eu compartilho depois lá no grupo no Google Sala de Aula, o vídeo e o chat lá também. Eu vou postar aqui a nossa programação, que continua na segunda-feira, com um outro tema interessante. Já vai abrir aqui. Tá dando para ver aí, gente? Sim. Ok. Segunda-feira a gente vai ter um debate sobre redes sociais, games, gamificação em educação, que inclusive a professora Maria Augusta e o professor Wagner vão estar trazendo esse olhar da tecnologia, que é um assunto interessante para esse período que a gente vive. Todos estão convidados, tá? Na terça-feira é uma mais específica para o pessoal da educação física e fisioterapia. Aí, na quarta-feira, a gente vai falar com a Selene Barrales, a professora do México, que esteve aqui um período no Brasil, hoje ela está no México, e está trabalhando bastante essa perspectiva da educação à distância, remota, também lá no México, e ela vai trazer como que eles estão fazendo essa atividade remota à distância nesse período aí de isolamento social. E, como eu falei antes, as áreas têm que andar juntas, eu vou trazer uma área que é eu chamo sempre a filosofia de mãe de todas as ciências. Eu gostaria de observar e entender um pouco o olhar da filosofia sobre o momento que a gente vive. Então, eu vou convidar 2 colegas meus, o Regiano, que está na França, daí ele já vai fazer uma espécie de visão de outro lugar do mundo, de um lugar do mundo que já passou antes do que nós, pela pandemia, está ainda passando, mas que viveu um pouco antes, e o Júnior Centenário também são 2 filósofos, porque eu quero ouvir um pouco o que a filosofia tem a dizer sobre esse período que a gente vive. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Eu acredito que o pessoal está mandando aqui um feedback, deixa eu olhar aqui, né? Depois eu vou dar uma olhada. Sugiram novos temas, tá bom? Eu vou deixar agora a Prof. Jordana fazer o encerramento, o Prof. Consuelo, mas de coração mesmo, foi ótimo, foi muito bacana, espero que vocês tenham gostado e vão aproveitar esse momento para fazer coisas diferentes do que a gente já vinha fazendo. Então, esse já foi o primeiro passo de uma coisa diferente. Ok? Brigadão. Jordana. Só agradecer a participação de todo mundo. Eu acho que as perguntas que vocês colocaram foram muito relevantes. Agradecer ao professor Adriel pelo convite. Agradecer a Prof. Jussara pelas participações, né? Eu falei de tarde, eu vou te chamar, vou te acionar em alguns momentos. Obrigada aos alunos de todos os cursos de Psico, Educação Física, PEDAG, que estão aí, que nos acompanharam até agora. E a gente vai buscar, sim, promover mais momentos como esse. Eu acho que foi muito bacana. E essa troca de poder conversar entre as áreas é muito legal. Eu gosto muito disso. O Adriel sabe que volta e meia a gente senta e fica filosofando os dois aí. Mas eu prezo muito por isso. Tenho uma identificação muito grande, principalmente com a parte de educação infantil, com crianças pequenas. E eu acho que a gente tem muito a construir juntos nesse sentido. Um abraço a todos, fiquem bem e cuidem-se. Bom, eu fiquei encantada.
já gostava antes, né? Eu, a professora Adriel, a professora Jordana, nós já tínhamos feito isso em algumas aulas, mas eu acho que vai abrindo um leque maior de possibilidade de nós interagir, né? Inclusive nas aulas, a gente percebeu que é possível a gente fazer links ou ainda fazer intervenções ou possibilitar intervenções de outros profissionais nas nossas aulas, inclusive presenciais, né? E o que a gente fez hoje à noite, provavelmente, se nós não estivéssemos em quarentena, nós não estaríamos aqui, né? E por isso da importância de nós manter essa positividade também, né? Apesar da realidade estar sendo cruel, né? Mas, e de fato, o que a gente está fazendo hoje é interdisciplinar, né? É a interdisciplinaridade que a gente tanto almeja, tanto lê sobre isso, né? Então, dizer que eu aprendi muito sempre quando eu estou com vocês e com os alunos, aprendo muito, 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 agradecer essa oportunidade, né? E que bom também de estar perto de novo dos alunos, que a gente acaba sempre sentindo falta, né? Dos colegas e dos alunos. Um abração. Tchau, gente. Muito obrigado pela presença. Espero você segunda, terça, quarta e aí numa próxima que a gente for marcando, até inclusive sugiram temas, tá bom? Inclusive nas aulas, vocês podem fazer por aula aí com os professores. Até mais, então. Obrigado mais uma vez e bom feriado. Aproveitem, descansem, estudem. Até mais.